6 anos. Durante 6 longos anos, as florestas da Germânia esconderam os restos mutilados de milhares de soldados romanos. Agora imagine aquele silêncio. Árvores gigantes cobertas por névoa, lama até os joelhos e espalhados pelo chão, ossos humanos, crânios presos em árvores, armaduras apodrecendo no meio da floresta, e 3 águias legionárias desaparecidas na escuridão. Roma jamais esqueceu aquela humilhação. E então, um homem retornou. Seu nome era Germânico, e ele atravessaria o rio Reno para vingar os mortos de Roma. Se você gosta de história contada como se estivesse vivendo cada momento, inscreva-se no canal, porque aqui, o passado volta à vida. Agora, feche os olhos para o presente e volte comigo para o passado. Se você assistiu ao vídeo sobre a Batalha da Floresta de Teutoburgo, sabe que Roma sofreu ali uma das maiores humilhações de sua história. Mas caso ainda não tenha visto, depois desse vídeo eu vou deixar ele disponível para você assistir. Porque, para entender a vingança, primeiro você precisa entender o trauma. 3 legiões romanas desapareceram nas florestas da Germânia. Milhares de soldados foram mortos, e as famosas águias legionárias, símbolos sagrados de Roma, foram capturadas pelos germanos. O império entrou em choque. Fortes foram abandonados. Tropas recuaram para o rio Reno, e durante anos, nenhum comandante queria retornar àquelas florestas. Agora pense nisso. O maior império do mundo, com medo de atravessar uma floresta. Mas a vergonha continuava viva. Roma precisava de vingança. Precisava de alguém disposto a entrar novamente naquele inferno. E foi então que surgiu um homem chamado Germânico. Germânico. César era jovem, carismático, inteligente e absurdamente popular entre os soldados. Diferente de muitos aristocratas romanos, Germânico vivia entre as tropas. Marchava ao lado delas. Dormia nos acampamentos, comia a mesma comida. E isso fazia os legionários o admirarem profundamente. Quando o imperador Augusto morreu em 14 depois de Cristo, a situação quase saiu do controle. As legiões do Reno começaram a se revoltar. Soldados exigiam pagamentos, reclamavam dos anos de serviço. Alguns falavam até em rebelião. Imagine o perigo disso. Dezenas de milhares de soldados armados, na fronteira mais perigosa de Roma. O império podia mergulhar no caos, mas Germânico conseguiu restaurar a ordem e, depois disso, tomou uma decisão ousada. Roma voltaria para a Germânia. Só que dessa vez, as legiões não marchariam apenas por conquista, elas marchariam por vingança. Mas Germânico não cometeria os mesmos erros de Públio Quintílio Varo. Ele sabia exatamente onde estava entrando. Cada árvore daquela floresta podia esconder guerreiros germanos. Cada passo podia terminar em uma emboscada. Afinal, foi exatamente assim que as legiões de Varo desapareceram. Então o avanço romano começou. Exploradores seguiam à frente. Fortificações eram construídas constantemente. As tropas permaneciam organizadas o tempo inteiro. E lentamente, dezenas de milhares de soldados cruzaram o Reno. 8 legiões romanas, aproximadamente 40.000 legionários, e somando auxiliares, cavalaria e arqueiros, talvez mais de 60.000 homens. Agora imagine a cena. Milhares de soldados, avançando pela neblina da Germânia, escudos brilhando, estandartes romanos atravessando terras onde anos antes Roma havia sido destruída. Era o retorno do império. Vilarejos germanos começaram a ser incendiados, plantações destruídas, tribos atacadas. Germânico queria espalhar medo, mas acima de tudo, ele queria encontrar Armínio. Só que antes disso, Roma ainda precisaria encarar os fantasmas deixados em Teutoburgo. E o que os legionários encontrariam naquela floresta jamais seria esquecido. No ano 15 depois de Cristo, Germânico conduziu suas legiões até o antigo campo do massacre de Teutoburgo.
Mas os romanos ainda não faziam ideia do que encontrariam ali. E quando chegaram, até os legionários mais experientes ficaram em choque. Agora imagine caminhar por aquela floresta e encontrar ossos humanos espalhados pelo chão, crânios presos em árvores, armas enferrujadas abandonadas na lama, restos de homens que haviam desaparecido 6 anos antes. Segundo Tácito, alguns soldados reconheceram antigos companheiros mortos naquele lugar. Outros permaneceram em silêncio. Alguns choraram. Porque ali, Roma finalmente encarava os fantasmas de Teutoburgo. Então, Germânico ordenou algo simbólico. Todos os restos mortais romanos seriam enterrados com honra. As próprias legiões cavaram as valas funerárias. Imagine o peso daquele momento. Soldados enterrando homens que haviam morrido anos antes, exatamente na floresta onde Roma foi humilhada. E naquele instante, a vingança deixou de ser apenas política. Ela se tornou pessoal. Germânico agora tinha um novo objetivo: recuperar as águias perdidas de Roma. Então chegou o ano 16 depois de Cristo, o momento decisivo daquela guerra. Germânico avançava cada vez mais para o norte da Germânia. E desta vez, Roma vinha preparada para a guerra total. O objetivo era claro: destruir Armínio em batalha aberta. Os dois exércitos finalmente se encontraram próximos ao rio Weser, em uma região conhecida como Idistaviso. De um lado, florestas densas, do outro, o rio, e entre eles, o campo onde milhares de homens morreriam. Armínio reuniu dezenas de milhares de guerreiros germanos, talvez mais de 40.000 homens. Tribos inteiras haviam atendido ao chamado do homem que derrotou Roma: queruscos, angrivários, brúcteros, caucos e muitas outras tribos menores. Agora imagine o barulho: guerreiros gritando no meio das árvores, escudos batendo uns contra os outros, homens urrando para intimidar os romanos. Muitos germanos acreditavam que Roma morreria ali novamente. Mas Germânico não era avaro. Nada de tropas desorganizadas, nada de colunas vulneráveis. As legiões avançavam lentamente. Escudos unidos, disciplina absoluta. Germânico posicionou arqueiros na frente, infantaria pesada no centro, cavalaria nas laterais. Então os romanos começaram a avançar. O chão tremia sob milhares de legionários marchando ao mesmo tempo. Você consegue imaginar aquele som? Metal, escudos, passos, gritos ecoando pela floresta. Então os germanos atacaram, e durante alguns instantes, o destino de Roma foi decidido às margens do Weser. Mas dessa vez, as legiões seguraram a linha, e então veio o contra-ataque romano. Segundo os relatos da época, a batalha virou um massacre. Os germanos foram empurrados contra o rio e os pântanos. Muitos morreram esmagados tentando fugir. Outros foram mortos dentro da água. Tácito descreve corpos espalhados por quilômetros. Agora, imagine a cena: lama misturada com sangue, homens tentando escapar pelo rio, gritos vindos da floresta e milhares de cadáveres cobrindo o campo de batalha. Enquanto os germanos fugiam, os romanos começaram a erguer troféus com armas capturadas dos inimigos. Era mais do que uma vitória. Era a vingança de Teutoburgo. Mas Armínio conseguiu escapar. Segundo Tácito, ele teria pintado o próprio rosto com sangue para não ser reconhecido durante a fuga. O homem que destruiu as legiões de Roma ainda estava vivo. E a guerra ainda não havia terminado. Roma havia vencido a batalha. Os germanos fugiram, e o campo do Weser ficou coberto por lama, sangue e milhares de cadáveres. Mas a guerra ainda não havia terminado, porque Armínio continuava vivo. E enquanto aquele homem respirasse, Roma jamais teria paz na Germânia. Agora imagine a cena: florestas queimando, legionários avançando pela neblina, e tribos germanas se preparando para o próximo confronto. Germânico queria destruir Armínio de uma vez por todas.
Mas do outro lado, uma nova defesa começava a surgir, uma muralha, e atrás dela, milhares de guerreiros esperando novamente transformar a Germânia em um inferno para Roma. Porque a vingança ainda não havia acabado. Na verdade, a parte mais brutal daquela guerra estava apenas começando. Agora eu quero saber sua opinião. Você acha que Roma deveria ter continuado avançando pela Germânia ou abandonado aquelas florestas para sempre? Me conta aqui nos comentários. E se você quer continuar explorando as histórias mais brutais e cinematográficas da história, inscreva-se no canal. Porque enquanto houver memória, o passado continuará vivo. Muito obrigado e até a próxima.